Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Hoje é sexta-feira, então nesse episódio a gente vai falar sobre filmes. Na quarta-feira já saiu um episódio, eu contei lá pra vocês que eu fiz umas mudanças e agora toda quarta-feira eu vou postar episódio falando sobre BBB apenas, pra gente dividir os assuntos, né, centralizar melhor. Pra quem quiser ouvir só BBB, ouvir só na quarta-feira. Quem quiser ouvir outros assuntos do mundo pop, ouvir na sexta. Por enquanto, na sexta-feira, a gente vai ficar falando sobre filmes, porque eu tô nessa maratona Oscar, assistindo todos os filmes do Oscar, pelo menos a maioria que eu consegui, até o dia da premiação, que inclusive tá chegando, e eu tô atrasado na minha maratona, meu Deus, enfim. Mas é isso, por enquanto a gente vai ficar falando só dos filmes do Oscar. Depois, quando o Oscar já tiver passado, eu não vou ficar trazendo só filmes do Oscar aqui. Eu vou continuar assistindo os que eu ainda não tiver assistido, porque eu gosto de ver, principalmente os que forem premiados, né? E daí eu posso trazer aqui pra vocês, vez ou outra também. Mas eu quero explorar outras coisas do mundo pop também. Não vou falar ainda o que é, porque não só notícias, né? Porque eu trazia umas notícias do mundo pop pra vocês antes também, antes de começar a BBB, antes de eu começar a maratona Oscar. Depois eu foquei mais nisso e parei de trazer as notícias. Mas eu não quero trazer só notícias. Depois que passar o Oscar e tudo mais, eu quero trazer outros tipos de conteúdos relacionados ao mundo pop. Estou planejando, estou vendo direitinho como fazer tudo isso, mas fiquem ligadinhos que teremos novidades em breve, né? Assim que o Oscar passar, tá logo ali. O Oscar é dia 10 de março, se eu não me engano, então tá chegando, meninas. Mas, por enquanto, maratona Oscar, então, vamos de filme. O primeiro filme que eu vou falar no episódio de hoje é o filme Maestro, que também tá concorrendo a melhor filme no Oscar e várias outras categorias. Maestro conta a história de um maestro, como o próprio nome diz. Não, mas é uma história real, a história de um maestro conhecido no mundo real mesmo, né? Que realmente existiu. E eu não conhecia ele por nome nem nada, mas assistindo o filme eu entendi, eu entendi não, eu reconheci várias coisas que ele fez. Ele fez a trilha sonora de vários filmes icônicos, assim, filmes clássicos de antigamente, coisas que a gente conhece até hoje, que tiveram remakes, inclusive, que é aquele Amor Sublime Amor, sabe esse filme que foi lançado direto no Disney Plus, também concorreu ao Oscar ano passado, se eu não me engano, foi no ano retrasado, não me lembro agora. Mas esse filme é um remake, né? Uma regravação de um filme mais antigo. E lá no filme antigo, original, foi esse cara que fez a trilha sonora. Então ele era um maestro reconhecidíssimo. O filme é sobre ele. Eu não o conhecia, mas achei legal saber que ele participou de várias coisas icônicas aí. E daí conta, o filme foca bastante no relacionamento dele com a esposa dele, que ele foi casado, né? E essa relação dos dois que não era uma relação fácil, como a gente sempre vê nesses filmes que retratam relações de pessoas famosas. Não era um casamento fácil, eu vou explorar um pouco mais sobre isso, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas só para vocês entenderem, o filme foca, a ideia do filme, a sinopse do filme é justamente isso. É um filme sobre o maestro e a sua esposa. Então, a premissa do filme é falar da relação deles, não tanto da carreira dele, né? A carreira dele é mencionada, mas não é esse o foco. O filme é protagonizado pelo Bradley Cooper, que é um ator famosíssimo aí, né? Conhecidíssimo por nós, fãs da Lady Gaga, por ter feito Nasce uma Estrela com ela, ele era o par romântico dela. E eu fiquei sabendo, eu nem sabia dessa história, mas eu fiquei sabendo que existe um burburinho que as pessoas falam que o Bradley Cooper quer muito ganhar um Oscar. Então todos os filmes que ele faz ultimamente, que ele produz ultimamente, ele dá um jeito dele ser protagonista, do foco estar nele, da história ser sobre ele, pra ele ganhar um Oscar e cada vez de um jeito mais arriscado, né, nos personagens, pra conseguir o Oscar de uma vez, que é isso que ele quer. Então foi isso no Nasce uma Estrela, que, claro, a Lady Gaga foi o que trouxe o grande foco pro filme, eu acho.
apesar do filme ser uma regravação de um filme clássico também, conhecidíssimo do passado, então todo mundo queria saber como ia ser essa nova versão dessa história que já era conhecida, mas foi a Lady Gaga que trouxe o grande foco. Só que assim, o filme é sobre os dois, não só sobre ela. Claro, nós, fãs de Lady Gaga, fomos assistir por causa dela. Mas a história não é só sobre ela, a história é sobre ele também. Mas enfim, né, o Oscar não veio aí em Nasce uma Estrela, e daí agora ele tá tentando de novo. Mas isso é burburinho da internet, tá, gente? Eu não sei se eu concordo com isso, eu só achei engraçado essa visão que as pessoas tiveram sobre ele. E daí o filme Maestro, que a gente tá falando agora, ele já começa mostrando o Bradley Cooper, que é o principal que faz esse maestro famoso conhecido, com uma maquiagem que já é, assim, impressionante. Porque eu só soube que era o Bradley Cooper porque eu sabia que era ele que era o principal. Mas, assim, ele tá... O filme começa nos... Eu não sei se chega a ser os dias atuais, mas na velhice desse maestro. Eu não sei quando ele morreu, quando ele... Até quantos anos ele viveu. Não fiz essa pesquisa muito a fundo, erro meu. Mas enfim, o filme começa mostrando ele mais velho. Mais velho do que o Bradley Cooper realmente é. Então ele tá com uma super maquiagem pra ele parecer mais velho. E essa maquiagem tá muito bem feita. Então já começa nesse impacto de você saber que ali é o Bradley Cooper, mas você nem reconhecer ele. Se você não soubesse, talvez você não reconheceria, porque tá muito bem feita a maquiagem, como se ele fosse um cara bem mais velho mesmo, um senhor de idade já. Então já começa querendo impressionar aí. E daí, como eu falei, essa parte dele mais velho é mais recente, né? Nos dias mais recentes, pensando no mundo real. E é tipo uma entrevista que ele tá dando pra falar sobre a vida dele. E daí volta no tempo pra mostrar a história da vida dele, que é ele contando nessa entrevista, né? Então ele vai começar a falar como tudo aconteceu. Quando volta no tempo, o filme vira preto e branco e aquela tela quadrada, sabe? Que não fica a tela cheia nas TVs de hoje em dia, que são retangulares. Fica aquela tela quadrada das TVs de antigamente. E isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Porque eu me incomodo com filmes que usam tela quadrada ou usam ser branco e preto só pra ser cult. Ai, tipo, eu tô assistindo um filme em 2024. Eu não quero assistir um filme preto e branco e com tela quadrada. Eu quero ver toda a qualidade, toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje. Então me irrita um pouco, porque é justamente isso, justamente pensar, nossa, eu tive uma ideia bombástica pra esse filme. Tenho certeza que o Bradley Cooper falou isso, né? Porque ele é o diretor, produtor e tudo mais do filme. Eu tive uma ideia bombástica, disse ele. A gente vai... Não, saca só, que é uma ideia maravilhosa, hein? Nossa, vocês vão amar. Ele falando com os outros produtores. A gente vai começar o filme com a tela normal, tela cheia, widescreen, que a gente chama, né? Nos dias atuais. E daí, quando voltar pro passado, pra começar a contar a história dele no passado, você não vai acreditar na ideia que eu tive. A tela vai virar preto e branca e quadrada. Nossa, e todo mundo... que ideia maravilhosa! Eu tenho certeza que foi assim a conversa que eles tiveram. E isso me irrita, porque assim, é só pra... Nossa, a gente foi muito inovador e revolucionário nessa ideia. Quando na verdade não foi, porque muitos filmes fazem isso e isso me incomoda. Então, já começa aí meu incômodo com esse filme. Mas já vou adiantando que não tem tantos incômodos assim, tá? Mas esse foi um deles que me irritou bastante. Daí, eu até anotei aqui, ó. Vira preto e branco e tela quadrada pra mostrar o passado. Bem cult, bem Oscar. Porque é isso que eu sinto. Nossa, com certeza o Oscar vai amar. A gente tem que fazer isso, porque o Oscar vai amar. É isso que eles pensaram, com toda certeza. Daí, beleza. Vai contando a história lá dele... Como eu falei, a história é sobre ele conhecendo a esposa dele e o relacionamento dele como marido, né? Esse casamento dos dois. Eu assisti o vídeo de crítica da Isabella Boscov depois que eu assisti o filme, porque eu gosto muito da Isabella, concordo muito com as opiniões dela na maioria das vezes, então eu gosto, né, de ver opiniões de outras pessoas também sobre o filme que eu assisti.
pra ver se as pessoas notaram alguma coisa diferente de mim, né? E tudo mais, talvez ter novas percepções do filme pra trazer aqui pra vocês. E ela falou uma coisa que até então passou meio despercebida pra mim, mas que é muito verdade. O filme é sobre ele como marido, a relação dele com sua esposa. Então, a carreira dele fica muito de lado. E assim, a história dele como marido não é nada demais. É uma coisa que a gente já viu antigamente. E essa percepção eu já tive. Eu assisti o filme pensando, ai, tá, essa história eu já vi em 1 milhão de filmes. E a Isabella Boscov reforçou isso, falou realmente. Podiam tanto ter focado na carreira dele, como ele era um maestro brilhante, como ele produzia as coisas e fazia suas criações, e não focaram, e quiseram focar nessa história do casamento dele, de uma relação complicada que eles tinham, que é uma coisa repetida, sabe? Então, é interessante ver a história dele nesse aspecto técnico. Porque a gente tem várias cenas, né? Não uma só, mas tem uma que é mais longa, mais explícita assim, do Bradley Cooper representando ele, conduzindo uma orquestra, né? Porque ele era o maestro. E o Bradley Cooper se empenhou muito para esse papel, ficou estudando por 6 anos para saber fazer os movimentos e tal. Então é legal ver isso, essa parte técnica, essa parte que o Bradley Cooper trouxe. Mas isso acontece em uma cena só, de um jeito mais longo, e depois em algumas pouquíssimas cenas bem rapidinho, e não é o foco do filme. Então essa parte, que é a parte mais interessante, fica de lado. Ele ter um casamento complicado, uma relação complicada com a esposa, porque ele queria pegar geral, mas ele tá casado, e daí eles não sabem como lidar direito com essa situação. Ai, que saco, sabe? Nossa, legal. Mais um cara de antigamente que vivia num casamento forjado só pra ficar bem na mídia, mas pegava vários por aí. A gente já sabe dessa história. Essa história já foi contada antes. Então, assim, podia ter abordado isso como plano de fundo, mostrando a carreira dele, que era o mais interessante dele. Então, nesse ponto, o filme peca um pouco. Visualmente, ele é muito bonito, a maquiagem é impressionante, é muito legal ver o Bradley Cooper, né, conduzindo uma orquestra e tal. É muito legal ver a atuação da esposa, que também tá muito boa, a atriz tá fazendo o papel dela muito bem. Então tem muitas coisas legais no filme, mas a história é sem graça. Então, assim, não merece o Oscar de melhor filme, não merece Oscar de melhor roteiro, nada disso. O de melhor maquiagem, se ganhar, eu vou concordar e vou achar legal, porque realmente vai passando o tempo, né? Então ele, desde mais novo até ele envelhecer, vai ficando cada vez mais maquiado para parecer mais velho. Então é muito legal ver isso. Então, figurino, maquiagem, muito legal, muito bem feito. Mas na história, sem gracíssima. Então, é um filme interessante tecnicamente. Se você só quer saber da história, talvez nem seja tão legal assim. Se você quer analisar esses pontos mais técnicos, você vai curtir. Esse, inclusive, eu acho que é o filme que eu menos gostei de todos que eu assisti do Oscar até agora. Ainda faltam alguns, mas esse, por enquanto, é o que eu menos gostei. Mas, como eu falei, no Oscar do ano passado, eu me decepcionei com muitos filmes. Eu tava achando todos chatíssimos. Então, esse eu nem cheguei a achar chatíssimo. Eu só achei assim, ai, tá bom, mais um. Então não foi nada demais, mas também não foi tão chato assim. Bom, vamos falar de mais um filme rapidinho aqui, que é o filme Assassinos da Lua das Flores. Também um filme do Oscar, indicado a melhor filme e várias outras categorias. É um filme do Scorsese. A Isabella Boscov falou Scorsese, mas eu sempre falei Scorsese. Então não sei qual é a pronúncia certa, então eu vou falar Scorsese, tá? É um filme do Scorsese, um incrível cineasta que já tem várias coisas, vários filmes icônicos, né, no currículo dele. Então a gente tinha uma expectativa muito alta para esse filme desde sempre, porque um filme do Scorsese já é o suficiente para todo mundo gostar. Com o Brad Pitt
no... Ai, que louco, Brad Pitt. Ai, eu pensei no Bradley Cooper, fiquei com o Bradley Cooper na cabeça e confundi os nomes. Com o Leonardo DiCaprio como ator principal. É um filme que conta a história de uma tribo de indígenas no passado, né? Obviamente. É quase um filme faroeste. Tem esse clima, assim, esse cenário. E esses indígenas eram donos da maior parte do território, lá de uma parte dos Estados Unidos. E eles foram vendendo suas terras, né? Conforme os americanos, sei lá mais quem, foram tomando posse dos territórios. Só que nessas terras, eles venderam as terras por uma quantidade lá de dinheiro, ok. Mas eles falaram que se fosse encontrado alguma coisa, algum minério, alguma coisa nas terras, ia ser deles, mesmo eles tendo vendido as terras. Se fosse encontrado algo na terra, era deles. E foi encontrado. E é encontrado vários pontos de petróleo em vários desses terrenos, vários desses territórios. Então essa tribo indígena fica milionária, muito, muito, muito milionária. Com isso acontece o quê? As pessoas, os americanos, os brancos, começam a querer se relacionar com os indígenas para essa fortuna ser passada para eles. Então, é muito uma história sobre essa exploração dos indígenas nessa questão amorosa, né? De tentar casar com indígenas, fazer parte da família fingindo que é por amor e tudo mais, quando na verdade tem muito interesse por trás. Então, mas o filme foca bastante na história de uma indígena, né? E um cara não indígena, um cara branco, que é o Leonardo DiCaprio. E ele casa com ela a pedido do tio dele, o tio dele que, pelo que eu entendi, é tio de verdade, né? Na família lá. Ele se acha tão o rei que ele fala assim... Me chame de rei. Eu sou seu tio, mas me chama de rei. Todo mundo chama ele de rei. Assim, um absurdo. Ele se acha literalmente o rei de tudo. E daí ele convence o Leonardo DiCaprio, o papel lá, o cara que o Leonardo DiCaprio tá representando, a se casar com essa indígena pra ter os bens dela. Só que daí, em volta de tudo isso, as pessoas familiares dela, da indígena, né? A irmã, a mãe e tudo mais vão morrendo. E morrendo num sentido elas são mortas, né? Elas são assassinadas. Por isso que é Assassinos das Luas das Flores, o nome do filme. Porque a intenção é acabar com todos eles pra toda a herança ficar só com o Leonardo DiCaprio e, no fim, ficar com a família do tio. Só que a gente também percebe nessa história que o Leonardo DiCaprio realmente gosta dessa mulher indígena. Tem um amor ali. Então, na verdade, tem uma história de amor nesse filme. É meio que um romance. Só que é um amor envenenado por ganância. Porque o tio dele o convence a casar com essa indígena e o convence a fazer vários crimes, a cometer vários crimes contra ela, contra a família dela. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele realmente ama ela. Então, só que ele é um idiota, né? Então, é uma história de amor que não dá certo por causa da ganância. O filme é muito longo. Ele tem 3 horas e meia, 3 horas e 28 de duração. E eu acho que tem cenas que podiam ser facilmente cortadas. Não precisava de tudo aquilo, não precisava ser tão longo assim. Tem várias cenas que eu tava assistindo e pensando, essa cena não acrescentou em nada na história. Dava pra ter cortado pra ele ser mais curto. Então eu acho ele desnecessariamente longo. Eu assisti em várias partes. Eu assisti um pouco e ia fazer outra coisa que eu precisava. Daí voltava a assistir mais um pouco, daí ia fazer mais outra coisa que eu precisava. Assisti em 2 dias... picado, assim, passei 2 dias inteiros assistindo o filme, porque eu assisti um pouco e parava pra fazer outra coisa que eu precisava e, né, demorei 2 dias pra assistir o filme. Então, assim, não precisava. Eu acho que tinha várias cenas que podiam ser facilmente cortadas. Apesar disso, não é um filme cansativo. Eu acho que podia ser cortado algumas cenas, mas não que...
ai que saco ficar assistindo isso. Tava interessante, mas no fim eu pensava, tá, essa cena foi interessante, prendeu minha atenção, assisti, mas não precisava ter acontecido, sabe? Então, assim, dava pra ter dado uma enxugada aí pra ser um filme menor. Mas entendo também que tem esse conceito de ser um filme longo, né, e tal, então, ok. A passagem de tempo da história é levemente confusa. Porque passa o tempo, assim, e eles não contam direito. Daí, de repente, eles falam, é porque já faz 10 anos que eu tô casado com ela. E daí, eu fiquei meio assim, meu Deus, 10 anos? Mas não pareceu que passou. Porque eles têm filhos e tudo, mas os filhos não mostram direito pra gente ver os filhos crescendo. Então, achei levemente confusa essa passagem de tempo. Às vezes também eles estão contando uma história e daí volta no tempo pra mostrar como a história realmente aconteceu. E daí também acho que fica um pouco confusa essa narrativa. Tem que prestar atenção. Se você não estiver prestando atenção, você não vai entender direito. Então não é um filme fácil de entender. Além dele ser longo, né? Você tem que estar atento. Então tem que prestar atenção real. Mas aquela história. Se você estiver prestando atenção, se você gosta dos filmes do Scorsese, filmes longos e tal, vai ser bom pra você. Eu não me incomodei com isso, mas eu acho que é um ponto interessante saber que precisa estar atento para assistir ele. As atuações são maravilhosas. O Leonardo DiCaprio sempre interpreta muito bem. Ele é um ótimo ator, eu gosto muito dele. A atriz, que é a atriz principal junto com ele, que eu não peguei o nome dela, infelizmente, mas ela também é muito boa. A produção do filme também é muito boa. A Isabella Boscov fala sobre isso no vídeo dela. Foi de lá que eu peguei essa informação. Que a tribo, que são os Osages, que eles chamam, ela existe até hoje, claro, esses indígenas. E eles estavam por trás de toda a produção do filme. Então eles aprovaram como a história foi contada, eles aprovaram até a escolha dos atores, então teve todo um cuidado da produção que eu achei muito legal, acho muito importante, então foi legal de saber disso também. A história, como eu falei, é muito boa, é um assunto super relevante da gente saber, da gente entender o que aconteceu e se indignar com o que aconteceu, mas é muito bom, né, tecnicamente falando, trazer esse assunto tecnicamente porque é relevante, né, um assunto relevante pra gente saber até hoje. Até porque também vi esse paralelo e concordei muito, é triste perceber o paralelo com o que está acontecendo atualmente no Brasil. Atualmente no Brasil, até hoje, não sei se nos Estados Unidos isso acontece, eu acho que não acontece mais, mas no Brasil, até hoje, a gente vê esses casos das tribos indígenas sendo massacradas, não tendo assistência, desaparecendo, pessoas sumindo, pessoas indígenas, né, sendo massacrados mesmo, por causa dessa ganância. Então, é triste ver essa comparação, é triste ver esse paralelo. Faz tempo que eu não vejo notícias sobre isso, então eu acho que diminuiu um pouco. Eu vi que algumas providências estavam sendo tomadas, mas recentemente, acho que ano passado ou retrasado, estava no auge, assim, do absurdo tudo que estava acontecendo. Então é triste ver que o filme mostra uma coisa do passado que até hoje acontece aqui tão perto da gente. Então tem toda essa reflexão que o filme traz também. Bom, gente, acho que é isso, todas as minhas opiniões sobre esses dois filmes do Oscar. Eu gostei mais de Assassinos da Lua das Flores do que do Maestro, por causa do que eu falei, da história do Maestro ser meio sem graça, mas, né, desse ser legal. Esse do Assassinos da Lua das Flores é mais relevante e tal, então gostei mais dele. Mas eu gostei dos dois filmes. Eu recomendo pra quem gosta de filmes do Oscar, gosta de fazer a maratona, acho que vai curtir os dois. Como eu falei, o Maestro mais tecnicamente, mas dá pra curtir também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, agora eu tenho duas, né, 2 arrobas. André_Nardini nas minhas redes sociais pessoais, pra vocês comentarem comigo tudo que eu falei aqui. E também no @surtospop.tv, que é onde eu tô postando
o podcast, coisas do podcast, coisas sobre filmes e livros e séries. Estou fazendo indicações de coisas lá também. Estou postando críticas lá também. Então, me sigam nessas duas redes, principalmente nessa segunda que eu tô levando esses assuntos mais relacionados ao mundo pop, o podcast, coisas que eu trago aqui no podcast. E comentem tudo comigo lá, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo episódio. Tchau!